Começa agora o Espaço Unisanta. A economia no mundo, as crises enfrentadas pelos países e a nossa situação nessa engrenagem são assuntos do Cá Entre Nós desta semana. Nossa convidada é Fernanda Coelho, professora de Economia da Unisanta. Acompanhe a segunda parte da entrevista. Valorização de uma moeda em geral é fazer com que aquela paridade, ou seja, o poder de compra daquele dinheiro aumente. E desvalorizar é o contrário, ou seja, o poder de compra daquela moeda cai, tem um decréscimo. Então, saber que com R$10 eu ia no supermercado e comprava 1 quilo de carne ou 1 quilo de arroz e hoje eu vou e não consigo comprar o mesmo quilo, eu compro menos. Então, houve uma desvalorização daquela moeda, porque o preço, na verdade, não se alterou. O que alterou foi o valor da moeda. Entendeu a diferença? Quando você aumenta o preço, aí você não está dizendo que seu dinheiro valorizou. Estou dizendo que o valor da moeda não compra mais as mesmas coisas que ele comprava anteriormente. Quando a gente fala de comércio exterior, a gente está falando da relação do real com o resto das moedas do mundo. Então, a paridade cambial, ou seja, eu vou precisar de mais ou menos reais para comprar aquele mesmo trigo, para importar aquela mesma gasolina, para importar aquele mesmo carro e assim por diante. Primeira questão é o crédito. Qual é o momento brasileiro? É o momento da casa própria. Então, é o momento que hoje é o grande motor de consumo no país. Este financiamento da casa própria, ele é feito baseado na taxa de juros, que é o preço do dinheiro. Se o dinheiro está escasso no Brasil, isso também está, no mundo também está escasso no Brasil. Então, o preço do dinheiro está mais caro. Então, aquele cara que antes foi olhar um apartamento que custava R$180 mil no mês passado, ele foi de novo e agora custa 182 mil. O que aconteceu? A taxa de juros aumentou, porque o dinheiro que estava disponível em julho, em agosto não está mais, em razão da crise, ele foi embora. Ele se deslocou para pagar uma outra conta. Na cesta básica mesmo. Alguns itens que fazem parte do consumo do brasileiro, por exemplo, trigo, né? Para o famoso pãozinho, que é muito importado. Então, a Argentina em crise, nosso principal fornecedor de trigo, aumenta o preço do trigo, aumenta o preço do pãozinho. Caso particular dos Estados Unidos, além de ser a crise fiscal, né, uma crise de receita, ela é uma crise política. Essa foi a 103ª vez que eles pediram elevação do teto. O que aconteceu nas outras 102 vezes que não houve essa repercussão? O que aconteceu é um momento político, né? Os republicanos não apoiam os democratas, e ponto. Na figura dos democratas, representada pelo Barack, contra os republicanos, numa época de transição de eleição. Acho que também, assim, para fechar essa crise americana, que a gente precisa pensar em o que é política fiscal, né? Política fiscal fala de tributo e de gasto de governo. Então ele pediu um aumento da dívida dele. Olha, eu preciso que vocês me deixem gastar mais um pouquinho para eu poder honrar todos os meus compromissos. Em detrimento disso, o que os republicanos pediram? Ok, nós vamos te dar mais dinheiro, mas você precisa baixar os gastos do governo. O que é gasto do governo? Frente de trabalho, política pública. E o governo democrata é um governo de política pública. Então os votos do Barack estão nessa base, do pessoal que consome seguro-desemprego, né? Todas as políticas sociais, de plano de saúde, etc. Ao diminuir os gastos daquele governo em política social, eu tiro os votos do Obama e migro, ou dos democratas, né? E migro para os republicanos, o que não é interesse para o governo, para quem está no governo hoje. Foi com músicas, comidas típicas, lendas e brincadeiras que o Colégio Santa Cecília comemorou a Semana do Folclore. Crenças, lendas, festas, superstições, artes e costumes. Tudo isso compõe o folclore de um povo, e algumas referências importantes da nossa cultura estiveram presentes nas comemorações. A gente sempre trabalha, né, o tema folclore, a data, mas esse ano a gente resolveu inovar.
Então, todas as classes estão pesquisando um determinado assunto e está havendo uma integração, porque uns estão apresentando para os outros aquilo que eles pesquisaram. E assim eles brincam juntos, aprendem, relembram as coisas do passado, né? As brincadeiras que a mamãe fazia, a vovó, e aprendem um pouco mais. As brincadeiras folclóricas permitiram aos alunos reviver antigas formas de diversão. E ficou claro que a passagem do tempo não tirou delas a alegria. Hoje o Halloween tem mais importância para nós do que o nosso próprio folclore. Então eu acho que é importante, muitas brincadeiras que foram trazidas, as crianças não conheciam ou então não se lembram mais. Então é muito legal, eles estão se divertindo bastante. As rimas das cantigas de roda também fizeram parte do evento. Histórias que são passadas de geração em geração. As lendas folclóricas foram apresentadas pelos alunos do 3º ano. A lenda da Vitória Régia, de uma indiazinha que tinha um sonho que Jaci a levasse para lá, que ela queria se transformar numa estrelinha. Mas aí o tempo foi passando. Aí quando ela viu o reflexo da lua no lago, ela quis abraçar e mergulhando, ela morreu. Aí o Jaci ficou com tanta pena que a transformou numa Vitória Régia. Cada região do país tem uma variedade de comidas típicas. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer e preparar algumas delas. Eu mexi a massa. Ah, e ficou bom? Ficou. Tá ótimo, obrigada. Eu adorei. Um desafio enfrentado pelas crianças foi o trava-língua. Aranha, arranha, rata. 2 pratos de trigo para 2 tigres. A rata, arranha e aranha. Das lendas, as culinárias, como vocês viram, os trava-línguas. Então, assim, são coisas antigas que as crianças estão revendo agora, principalmente os pequenos que não fizeram parte disso. Olá, meu nome é Fabrício, sou de São Paulo e o que me faz feliz, o que me faz bem é tá na área que eu gosto, na área que eu escolhi para minha profissão e de fim de semana pegar uma ondinha aqui, né, quando o mar tá gostoso, pegar uma onda e curtir a vida, numa boa. Gosto de ler livro, eu gosto de curtir uma praia, ouvir uma música. Meu nome é Maza, o que me faz bem é um bom vinho, uma boa comida e estar junto com a família. Praticar esportes na praia, correr, andar de bicicleta e poder vir aqui na universidade e estar podendo estudar. Uma indústria extremamente competitiva, extremamente ligada à universidade, né? Então ela é sempre nova, sempre é detentora de patentes. Se a gente vê o registro de patentes mundiais, você tem muito registro americano com novos processos, novos produtos. Quer dizer, a inovação em si, ela tem um efeito de multiplicidade na economia imensa. Por exemplo, todo mundo lembra, há muitos e muitos anos atrás, aquela TVzinha branca e preta, pequenininha, que o pessoal do Brasil ia buscar no Paraguai, que era um radinho, né? Aquela tecnologia está dentro de onde? Dentro dos aviões, no painel de controle, está no ultrassom, está na TV, ou seja, a tecnologia em si é um produto que, além de custar mais caro, ou seja, com alto valor agregado, ele pode ser aplicado em várias outras indústrias. E os Estados Unidos faz muito bem isso, né? Quando ele cria um produto ou um serviço, ele cria um produto ou serviço que tem aplicação em várias outras indústrias. E isso torna a economia americana muito rica, né? Podendo se reinventar com muito mais lastro do que economias que têm menos pulverização, por exemplo. Tem uma indústria automobilística, uma indústria siderúrgica, uma indústria farmacêutica. Eles têm indústrias em quase todos os mercados. E isso é muito bom. E os parceiros comerciais também, né? Ele tem boas relações comerciais.
com o Canadá, né, que financia muito dos projetos americanos. Tem no México uma ótima manufatura, ou seja, ele tem o dinheiro do canadense, né, o design, né, o pensamento, a ideia do americano e a produção da mão de obra mexicana. Então, é uma receita de bolo muito boa. Do tamanho dos Estados Unidos, isoladamente, hoje, acho que a China seria o principal concorrente, mas muitos dos dados chineses são dados do governo chinês. Então, até quanto a China é aquilo que ela demonstra e quanto ela é um menino bolha. Agora, enquanto grupo de países, né, a único grupo de países que fez frente em algum momento à economia americana foi a União Europeia no seu melhor momento. Hoje em dia, acho que mesmo com todo esse déficit e com toda a redução do nível de consumo e de economia americana, ela ainda é uma grande economia. É como fazer um paralelo com a seleção brasileira, ainda é a seleção brasileira. Pode não ter ganhado a Copa, não foi bem na Copa América, mas ainda tem história, né? Tem poder de reinvenção. Imagina que você é um mecânico alemão da Volkswagen, né? E você há anos contribui para aquela previdência naquele país. E agora você tem, por exemplo, um turco, um mecânico turco, que entra para trabalhar na mesma Volkswagen, mas que não fez a mesma contribuição que você. São dois fatores. Essa livre imigração que leva a busca de mercados mais desenvolvidos por uma mão de obra que aceita trabalhar mais barato. Aliada a essa questão, você tem a questão do número de pessoas economicamente ativas reduzindo em grande escala na Europa, porque a Europa está envelhecendo, né, e não está crescendo, ou seja, os jovens não estão se renovando na mesma proporção que se fazia anteriormente. Então, essa migração, né, de mão de obra mais barata, que é livre para migrar pela União Europeia para os grandes centros, que é o paralelo que a gente faz no Brasil, por exemplo, com a migração do Nordeste para o Sul do país, né? Aliado a isso, é essa questão previdenciária de receita mesmo, né? Eu tenho mais pessoas hoje participando daquele mercado de trabalho, mas não tenho o mesmo número de pessoas contribuindo como se tinha anteriormente. É aquela que está em trabalho no momento, trabalha, tem salário, tem renda, consome. Quanto maior a população economicamente ativa, mais contribuições essa população dá, tanto do ponto de vista, por exemplo, governo, em arrecadação tributária, imposto de renda, etc., quanto do ponto de vista de consumo, né? População economicamente ativa tem dinheiro no bolso, com dinheiro no bolso consome, e aí a gente volta para aquele círculo virtuoso da economia. Quanto mais consome, mais produtos são ofertados. Quanto mais produtos ofertados são, mais as empresas se sentem atraídas, né, em aumentar postos de trabalho para suprir aquela demanda. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Amanhã tem mais, não vai perder. Tchau!